de enorme poder. Nosso Deus, e ao mesmo tempo repartir uma porção da palavra de Deus, refletir sobre uma parte da palavra de Deus que traga algum entendimento, sabedoria, conhecimento, para que nós possamos viver da melhor maneira possível. Eu quero começar hoje, a reflexão de hoje, eu preciso começar, na verdade, a reflexão de hoje, a mensagem de hoje, com uma confissão. Os irmãos prometem que não vão rir, né? Eu fui um menino criado com vó. Pronto, acabei de dizer. Confessei. Mas durante muito tempo eu tentei me livrar desse assunto. Durante muito tempo eu tentei esquecer que esse assunto existia, fazer de conta que não foi um pedaço da minha vida, mas eu fui criado com vó. Não tenho para onde correr de jeito nenhum. E vocês sabem que menino criado com vó tem uma fama terrível, né? Tem uma fama enorme, né? Complicada, difícil. Dizem, por exemplo, que menino criado com vó, né? É assim, desse jeito, né? Anda de guarda-sol, não é guarda-chuva. É guarda-sol, né? Não pode levar chuva, porque se levar chuva vai derreter o pobre coitado do menino criado com vó. Mas nós estamos trabalhando exatamente em cima dessas pessoas maravilhosas chamadas avós e avós, evidentemente. Mas também dizem que, por exemplo, menino criado com vó, ele é cheio de talco, né? Coloca um talco nele até quando ele não quer mais de jeito nenhum, mas mesmo assim tentam colocar talco no bichinho, né? Porque a avó acha que ele precisa daquele talco para alguma coisa, não sei o que é mais, mas ele precisa daquele talco. Também dizem que menino criado com vó é sempre muito fino, educado, não chama palavrão, né? Aquela coisinha assim, comportada, bem comportadinha, que não faz mal a ninguém, né? Menino criado com vó, eu acho que é assim, né, Gibson? Mas também dizem que menino criado com vó é aquele que não aguenta muita pressão, tem medo até de escuro, né? Sair de um lugar, dorme com a luz acesa, porque tem medo de escuro também. Também dizem, eu não sei se é verdade, dizem, né, que menino criado com vó é cheio de mimo, é mimado até dizer basta, né? Ô, bichinho, coitadinho, vamos levar comida na caminha para ele. O bichinho, coitadinho, precisa passar um remedinho no rosto, tá cheio de espinho. Adolescente, né, dele, vai ser uma coisa complicada, uma coisa difícil, mas vamos deixar o tempo passar, né? Vamos deixar o tempo passar. Também dizem que menino criado com vó sabe qual é o valor de um chá de boldo. Valor de um chá de boldo, porque boldo é o chá que cura todas as doenças possíveis e imagináveis que você puder pensar. O chá de boldo resolve essa situação. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu servia o exército. Eu fui um menino criado com vó, mas eu servia o exército. Na hora certa eu servia o exército. E aí eu deixei tudo isso para trás. Não só, na verdade, passei a não ter medo de sol, nem de chuva, a correr no sol, a correr na chuva, não tinha bronquinha, né? Aguentar pressão, esqueci o talco, nunca mais comprei talco na minha vida. Perdi a sensibilidade, comecei a chamar palavrão, realmente eu desisti desse negócio, mas a única coisa que eu preservo até hoje é o chá de boldo. Porque o chá de boldo funciona. O chá de boldo, ele é verdadeiríssimo, né? E eu lembro muito bem quando minha mãe ainda era viva, que não faltava um chazinho de boldo de forma nenhuma na nossa residência. E ainda hoje eu mesmo faço chá de boldo quando acho que vou ter algum problema intestinal, alguma coisa assim, está lá o chá de boldo, que eu não esqueci de forma alguma. Hoje eu quero falar da vida de um menino criado com vó e da única e extraordinária herança que essa avó deixou para este menino. Herança essa que transformou aquele menino criado com vó numa das personagens centrais de toda a história do cristianismo. Imagine só. Um dos principais
homens da história. Isso prova que, na verdade, o resultado da criação de uma avó não é só esse que eu citei aqui para vocês, mas pode ir muito mais longe, muito mais adiante do que nós podemos pensar e imaginar. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, onde nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 7, diz assim: Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como servi os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou moderação, como dizem algumas outras traduções. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto que nós acabamos de ler. Ore comigo nesse instante para que o Espírito Santo seja o nosso verdadeiro ensinador. Pai bendito e Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença, queremos te agradecer o Teu carinho, o Teu amor, a Tua graça sobre nossas vidas, que é o que nos permite amanhecer o dia, abrir os olhos e estarmos vivos, Pai. Nós queremos te agradecer porque não só temos saúde, mas temos também bênçãos inúmeras e inimagináveis que te agradecer para estarmos aqui presentes nesse dia, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, que tu possas ser o verdadeiro ensinador, aquele que vai ministrar a tua palavra nesse instante, Pai. Que esse espaço se preencha completamente do poder, da graça do teu Espírito Santo em nossas vidas. E muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Menino criado com vó e fé. Menino criado com vó e fé. Antes, porém, de entrarmos propriamente no texto que nós vamos trabalhar com vocês, que foi esse que nós acabamos de ler, é preciso que a gente diga que esta avó, na verdade, este laço de amizade entre Paulo e Timóteo, que é o personagem da nossa história de hoje, ele não começou aqui nesse texto de 2 Timóteo. Na verdade, a carta de Paulo, chamada de 2 Timóteo, a segunda carta enviada a Timóteo, é a última carta que Paulo escreve. É a última carta que Paulo escreve. Vejam só aí a gente já teria uma importância grande demais para essa carta de 2 Timóteo. É o cristianismo e as orientações que ele vai dar a um servo que era companheiríssimo dele. Mas essa história começa para onde eu quero que os irmãos. Atos capítulo 16, versículo 1, nós estamos no meio da segunda viagem missionária de Paulo. E o texto diz assim: chegou quem? Paulo a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. E nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. É aqui que Paulo conhece Timóteo.
Meio da segunda viagem missionária, na cidade de Listra, é exatamente o momento em que Paulo é apresentado a alguém, a um discípulo, como ele é chamado, que era recomendado por todas as pessoas. Ou seja, antes mesmo de Paulo estabelecer um conhecimento, um relacionamento com Timóteo, ele já tinha um excelente conceito da comunidade a respeito dele, Timóteo, na verdade. E Paulo diz assim: eu vou levar esse menino comigo. Eu vou levar esse rapaz comigo, eu vou levar esse garoto comigo. Ele vai ser meu companheiro de viagem missionária pela recomendação que ele tem de toda a comunidade, de toda a cidade, de toda a igreja. Dali em diante, Timóteo passa a ser companheiro de Paulo até o último dia da vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, ele escreve pedindo que Timóteo vá para Roma, aonde ele está preso e de onde ele não mais sairia de jeito nenhum, a não ser para o céu, para junto de Jesus. Lucas e Timóteo foram os dois que estiveram bem mais próximos de Paulo no final da sua vida, consequentemente. Esse estreito laço de amizade e carinho começou, portanto, nessa segunda viagem missionária aqui. Esse menino chamado de Timóteo, um menino criado com vó. Mas a primeira lição que nós queremos tirar desse texto é que existe uma herança que esse menino recebe. E essa herança se chama uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Você vai aí para o versículo 5 do texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, Paulo diz: recordo-me, isso já há muitos anos depois de Atos 16, viu, minha gente? Paulo aqui está preso em Roma, como eu disse, no final da sua vida. E ele escreve para Timóteo e diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Esse é um pequeno versículo com grandes revelações, conforme eu vou dizer para os irmãos. E a primeira e grande revelação herdou apenas um. Então, prestar atenção no texto. Ele herdou uma fé não fingida. Não fingida. A palavra no original é a palavra para fingida, é a palavra hipocrisia. Ele não herdou uma fé qualquer. Ele herdou uma fé sem hipocrisia. Ou seja, não hipócrita, não teatral, não de fachada. Não é uma fé de palco, de apresentação, de visibilidade. Na verdade, a palavra hipócrita atores para então o ator de alguém que representava os sentimentos e pensamentos de uma outra pessoa, mas não ele mesmo, de jeito nenhum. Então, o que Paulo está dizendo aqui é assim: olha, a fé que você herdou e que eu me lembro dela, que eu recordo dela, na verdade Paulo recorda 3 coisas em Timóteo, né? Ele diz assim: eu lembro de você em todas as minhas orações, noite e dia. Ele também diz em Timóteo assim: eu também lembro, recordo das suas lágrimas, provavelmente do último encontro, da separação de Paulo, no último encontro que eles tiveram até então. E recordo, portanto, também da sua fé sem hipocrisia. Em terceiro lugar, se eu fosse perguntar para os irmãos assim: quem é a pessoa que você recorda todos os dias em suas orações e ora por elas? Quem é que vocês diriam? Em quem vocês pensariam? Se eu fosse perguntar para vocês assim: quem é a pessoa que vocês recordam das lágrimas que vocês curtiram juntos, que vocês tiveram juntos? De quem você lembraria? Se eu dissesse para você assim: de quem você recorda quando a gente diz assim que essa é uma pessoa sem uma fé fingida, uma fé não fingida, você diria de quem? Pense direitinho, porque na verdade essa pessoa é uma pessoa muito especial para você.
extremamente especial para você. Então, Timóteo ele era extremamente especial para Paulo, consequentemente. Portanto, a grande primeira revelação que a gente tem aqui nesse pequeno versículo é o fato de que Timóteo não apenas herdou uma fé, mas herdou uma fé sem hipocrisia. Não uma fé de ator, de intérprete, de alguém que finge, de fingimento. Não uma fé que use máscaras para se esconder, represente alguma coisa que verdadeiramente não é. Não uma fé que seja dissimulada, disfarçada, não genuína, mas ele herdou uma fé verdadeira, genuína, excepcional dessa avó e dessa mãe. Consequentemente, não era uma fé disfarçada, não era uma fé construída para enganar as pessoas, não era uma fé para a plateia, não era uma fé como a dos fariseus denunciados por Jesus em Mateus capítulo 23, 27 e 28, quando Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Eles eram verdadeiramente atores que representavam ter uma fé. E Jesus completa dizendo assim: vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de toda impureza. Não tinha uma fé fingida. Engraçado, talvez o mesmo que hoje, é o fato de que atualmente nós temos, pelo menos na minha percepção, muitas igrejas somente de fachada. E quando eu digo que existem muitas igrejas que têm uma fé só de fachada, eu estou dizendo também que existem pessoas dentro dessas igrejas que têm uma fé somente ou então não há chamar a atenção das secreta, não chamada. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer exatamente isso. Que, tecnicamente falando, nós temos 3 tipos de fé. Nós temos a fé, que a gente chama de que você chama de eu sou isso, eu sou aquilo. Um conjunto de denominação ou igreja. Beleza? Isso é fé. Mas também existe a fé da salvação. Pela graça. Ela diz assim: de fé em fé, a gente vai passando para você. Você descobre a justiça. Verá por dia. Essa é a fé que Lloyd, a avó Lloyd, passou para a filha Eunice e também passou para o seu neto Timóteo. A fé genuína, verdadeira, sem hipocrisia nenhuma. Qual é a minha fé? Qual tem sido a sua fé? Nós temos tido fé apenas num conjunto de doutrinas? Nós temos tido fé apenas no que se refere à salvação? Ou a nossa fé ela se expressa no dia a dia através das nossas ações? Como é que vocês acham que foi passado para Timóteo essa fé genuína, verdadeira, não fingida? Para ajudar, mas é uma fé que habita em você, a fé que primeiramente habitou em Lloyd, depois na sua mãe Eunice, e que também agora se expressa em você. Está entendendo porque eu estou chamando isso de herança única, extraordinária e verdadeira?
A herança do menino criado por vó foi uma fé não fingida. Não fingida. Segundo, há um outro detalhe nesse versículo que a gente precisa observar. Onde habita a fé não fingida de um menino criado com vó? Onde é que habita? O texto diz assim: recorde-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, e em sua mãe eu disse, e estou convencido, diz Paulo, de que ela também habita em você. Não é interessante o termo que Paulo usa para dizer assim, olha, essa fé, ela não é uma fé de conversa, ela não é uma fé de papo, ela não é uma fé superficial, ela é uma fé que faz morada, ela habita em você, como habitou em Eunice, como habitou em Lóide, consequentemente. É muito interessante essa palavra que o apóstolo Paulo escolhe para dizer que existe um lugar onde a fé não fingida, ela vive. E esse lugar tem que ser dentro de mim, dentro de você, em ser entendido de outra maneira. Ela não podia ser uma fé, vamos dizer assim, que era uma fé visitante. Não tem gente que visita a casa da gente? Essa fé não poderia ser uma fé visitante, que hoje está comigo, amanhã não está. Agora está comigo, daqui a pouco não está. E assim sucessivamente. Por isso que falou o termo habitar. Habitar. Habitar é morar em, fazer moradia, estabelecer residência, ter um CEP espiritual. Isso é habitar, na linguagem de Paulo, aqui nesse instante. É a fé que reside em mim, nas minhas ações, dia a dia, nas pequenas e nas grandes ações. Em todas as ações ela está presente, porque ela não pode ser simplesmente uma passageira que passa por mim e depois desaparece, depois some, depois não existe mais. Essa fé, portanto, ela precisa estar sedimentada em de mim, sendo vivida no meu dia a dia. Dia a dia. Por isso, Paulo, aí mesmo, aliás, em Deuteronômio, Paulo não, né? Moisés, no caso, escrevendo Deuteronômio, capítulo 6, versículos 7 a 9, ele diz assim, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, que serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás no frontais de sua casa e nas tuas portas. Diz assim, como é que a fé em Deus vai ser passada para as futuras gerações? Quando o povo sai do Egito, a preocupação é essa. Como é que a gente vai dar testemunho? Como é que a gente vai falar a respeito do que a gente viu e ouviu? Aí é que chega exatamente esse texto. Tu vai ensinar aos teus filhos e dessas maravilhas, desses milagres, tu falarás, transmitirás. Aonde? Aí ele vai dizer, em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Você vai atar, você vai ter nas mãos essa palavra, você vai ter entre os seus olhos essa palavra. E é interessante a gente parar aqui e pensar que ele diz assim, nas tuas mãos você vai ter essa palavra, entre os teus olhos você vai ter essa palavra, porque a gente precisa da palavra de Deus na prática, nas mãos, praticando, fazendo, e a gente precisa também ter a visão da palavra de Deus para nossas próprias vidas, consequentemente. Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo aqui? Foi assim que esse menino chamado Timóteo aprendeu a ter essa fé não fingida, não hipócrita, mas uma fé verdadeira, absolutamente verdadeira. Lóide passava a sua fé
a sua herança para Timóteo diariamente. E Paulo faz questão de lembrar isso. Quando aí, abra sua Bíblia agora novamente. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, Paulo vai dizer a Timóteo assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Amém? Vou ler de novo. Quanto a você, Timóteo, quanto a você, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem o quê? Convicção. Convicção. Pois você sabe de quem você aprendeu. Você aprendeu da sua mãe, você aprendeu da sua avó. Lloyd, você aprendeu dessas duas pessoas. Porque ainda prosseguindo nesse das letras, de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, a fé precisa ser não fingida. Você aprendeu isso desde criança. Aprendeu com a sua mãe, com a sua avó. Essa fé não fingida precisa de um lugar para morar. E esse lugar para morar é dentro de você, permanentemente em nós, diariamente, totalmente vivida por cada um de nós. Eu quero concluir destacando algumas coisas ainda aqui desses textos e citando mais alguns para os irmãos. Primeiro, Timóteo, entenda, era um jovem que ele tinha 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Aí você pergunta, por que, pastor? É verdade. Ele tinha 50% de dar certo, 50% de dar errado. Por quê? Lembra do que eu li em Atos capítulo 16, versículo 1 em diante? O texto diz lá que a sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Logo, as duas coisas não se juntavam. A mãe era judia convertida ao cristianismo e o pai era grego. Ou seja, aqui existia, na verdade, uma luta por de valores. Enquanto a mãe transmitia a fé cristã genuína e verdadeira, o pai ele transmitia a sabedoria da filosofia grega, porque ele era grego. Se ele fosse cair pelo lado da religião, ele ia ensinar a filosofia do panteão grego, onde não se tinha apenas um Deus, único e verdadeiro, mas se tinha diversos deuses diferentes e etc. Você imagina como foi a criação de Timóteo? 50% de dar chance para dar certo, 50% de chance para dar errado. Porque enquanto a mãe ensinava uma fé baseada no cristianismo, o pai ensinava uma filosofia de vida baseada na sabedoria grega para aquele menino. Tanto é que o menino não foi circuncidado como judeu. Lembra que Paulo disse, para prosseguir viagem comigo, já que eu vou enfrentar muitos judeus, eu preciso circuncidar ele, porque ele não era circuncidado. Por que ele não era circuncidado? Porque o pai não deixou. Porque toda criança nascida entre judeus, ela era circuncidada, consequentemente. Entende o que eu estou dizendo para você? Então, Timóteo era um sujeito que tinha 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Mas prevaleceu a fé, presta atenção em mim, prevaleceu a fé de uma vovozinha. Aqui a gente pode chegar à conclusão de que, na verdade, nem todo menino criado com vó tem aquelas características negativas que eu disse aqui no início. Entende? Mas pode ter características que são características bem fundamentais, essenciais para dar certo na vida. Prevaleceu a fé, a filosofia. Presta atenção. Prevaleceu a fé, a filosofia. A fé
foi mais forte do que a filosofia, mas porque a fé só pode existir sendo vivida. Também pode ser etérea, não concreta, mas a fé não. A fé só se expressa dentro da realidade, consequentemente. Então, por isso que aquela avó foi fundamental, excepcionalmente fundamental, para que existisse um Timóteo, figura central do cristianismo. Timóteo vai passar a ser aquele que vai substituir Paulo na supervisão das igrejas que existiam ali e quando ele tinha passado com o apóstolo Paulo. Também é preciso dizer que Timóteo, menino criado com vó, tornou-se um homem de confiança do apóstolo Paulo no seu dia a dia. Veja bem, vou pedir que você abra a sua Bíblia agora em Filipenses, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Timóteo, um menino criado com vó. De um menino criado com vó, ele tornou-se um homem de confiança de Paulo. Filipenses 2, 19 a 22 diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes quem? Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Aí veja a expressão agora que ele diz: não tenho ninguém que, como ele, Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele que espero enviar a vocês. Amém? Entende? Como aquele menino que foi apresentado a Paulo em tornou-se uma figura absolutamente essencial à história do cristianismo que estava nascendo, às igrejas que estavam ali naquele momento. Paulo diz: eu não tenho ninguém como Timóteo, a quem eu possa confiar essa missão. Portanto, é ele que eu quero enviar até a vocês, porque ele tem um interesse sincero em vocês. Ele tem um interesse sincero, e essa palavra porque os irmãos lembram dessa história, né? Por que sem cera? Porque existiam as estatuetazinhas que eram de madeira concreta, de madeira, vamos dizer assim, toda de madeira, maciça, não é? E existiam estatuetas que eram vendidas no mercado que elas só tinham o arcabouço e dentro o indivíduo enchia a boca um pouco mais e dá a impressão que era feito de madeira genuína, verdadeira. Então ele diz assim: Timóteo, ele tem interesse sincero, ou seja, ele tem um interesse não fingido por vocês, porque as outras pessoas buscam muito mais os seus próprios interesses do que os interesses de Jesus. Uma fé sem fingimento, ela precisa ser uma fé que busca em primeiro lugar os interesses de Jesus Cristo e não os nossos. Essa cabeça, nós temos vivido uma fé sincera, sem cera, sem ser oca, sem ser superficial, sem ser de lábios, sem ser teatral, sem ser apenas de apresentação, de show. E muitas vezes hoje nas igrejas a gente tem show, não tem culto mais, mas tem uns verdadeiramente shows. Sinceramente, nós estamos vivendo que tipo de fé? Que tipo de fé nós estamos vivendo? É bom, é gostoso a gente ir para um hiper, mega templo? É. Maravilhoso, tem tudo lá, fantástico, extraordinário. Eu vi uma igreja que tem um departamento de mídia, uma sala de mídia que eu até mandei para David, mandei para algumas pessoas, eu até mandei para a Jéssica também.
esse computador para aquilo, computador para não sei o que. Aqui a gente pega aqui a gente sai aqui tem a gravação que é feita para o YouTube, aqui tem não sei o que, tem não sei o que mais, tem não sei o que. Dentro dessa igreja tem uma pregação verdadeiramente cristã. Eu não tenho nada contra os aparatos da mídia. Se eu pudesse, eu também teria um bocado de aparato da mídia, porque aqui nessa igreja o pastor é fotógrafo, cinegrafista e é pastor. Se vira nos 30. Se vira nos 30. Então não tenho nada contra ter gente para fazer isso, ter material para fazer isso. Mas a gente precisa não ser uma fé pouca, apenas de aparência, apenas de visibilidade, e não de concretude, não de realidade verdadeiramente. Por isso Paulo diz assim, Timóteo, ele tem um interesse sincero em vocês. E é por isso que eu estou mandando ele para saber notícias de vocês. Esse Timóteo, de menino criado com vó, ele passa a ser fortalecedor da fé dos irmãos na tribulação. De menino criado com vó, a fortalecedor da fé dos irmãos. 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 3, nos diz assim, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimos na fé, para que ninguém seja abalado nessas tribulações. Quem era o homem de confiança de Paulo quando ele tinha que mandar alguém para alguma igreja? Ele mandava quem? Timóteo. 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 Timóteo e Timóteo. Esse indivíduo era escolhido por ter uma fé sem fingimento, mas uma fé verdadeira, absolutamente verdadeira. Por isso Paulo vai dizer, eu estou enviando ele para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Quem é que pode falar de fé, se não alguém que tem uma fé que é não fingida? Esse pode falar de fé, porque ele tem uma fé não fingida. Por isso Paulo envia ele para animar os irmãos na fé, porque ele é detentor de uma fé não fingida que habitou nele, porque habitou primeiro na sua mãe primeiro, e depois na sua avó. A fé não fingida passa de geração para geração. E é essa a nossa preocupação, avós. É essa a nossa preocupação, avós. É a gente, na verdade, passar para os nossos filhos e para os nossos netos uma fé não fingida, mas uma fé genuína, uma fé verdadeira. Principalmente para que eles possam não ser abalados na hora da tribulação, como diz. Chegar na vida dos nossos netos. Nossos netos é uma fé não fingida, mas uma fé verdadeira e genuína. Essa é a história de vida de um menino criado com vó. Você tem que ser criado com vó não é uma tragédia como a gente imaginava, mas pode ser uma bênção extraordinária como nós estamos vendo nesse momento aqui. Enfim, é desse jeito que Timóteo torna-se exemplo de fé, a partir do exemplo de fé da sua mãe e da sua avó, Lloyd, que o criou. Muito bem, eu comecei esta reflexão, essa mensagem, falando que fui criado por vó. Mas eu não falei da minha avó. E eu preciso falar da minha avó para concluir essa mensagem. Fazer um breve resumo. Não contar toda a vida dela. Ela era descendente de portugueses. Bonita, muito bonita. Vaidosa. Quase que toda semana. Uma que semanalmente frequenta um salão de beleza.
Apesar dela já ser linda por natureza. Rimou. Ganhei ponto agora, rimou. Pode pintar os cabelos de loiro. E eu gostava de sentar ao seu lado, na cama ao seu lado, e conversar horas e horas e horas com a minha avó. Pequeno, negócio de 6, 7 anos de idade. Minha avó foi quem me criou. Meu pai separou-se da minha mãe, mas minha avó, que era a mãe do meu pai, buscou a minha viver com ela. Apesar de meu pai não viver mais com ela, eu sentava ali, por volta dos meus 6, 7 anos de idade, e ficava conversando com a minha avó. Ela deitada na cama e eu sentado. Ela era convertida. Ela não era uma mulher cristã. Ela não tinha uma fé de lógica para me passar naquele instante, naquele momento. Lembra dessa história de cartomante? Hoje não existe mais isso, né? Mas naquela época, na porta, na parede da casa da minha avó, do lado de fora para a rua, existia placa que jogava cartas para orientar na vida das pessoas, para mostrar o futuro da vida das pessoas. Minha avó era assim, desse jeito. Ela era uma cartomante. Jamais, ao final da sua vida, ela estava muito gorda, pesava muito mais de 100 quilos. E ela não saía mais da cama. Ela muito. Mas a vaidade prevalecia. Toda semana, basicamente, ia alguém pintar o cabelo dela e pintar até que ela foi enterrada no hospital evangélico. Ela recebeu a visita de alguns irmãos. E ao receber a visita de alguns irmãos que pregaram o evangelho para ela naquele leito que a gente hoje sabe que era de morte, ela não sairia mais dali, ela converteu-se, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, graças a Deus. Mas que testemunho dar de fé se você já está num leito de morte? Como saber que você realmente se converteu ou não? Uma lúcida consciência dali, consequentemente. Então ela deu uma prova do testemunho de que realmente ela tinha se convertido e que eu a visitando, eu agora já era um jovem, né? Eu a visitando no hospital evangélico naquela tarde, ela disse para mim assim: meu filho, era assim que ela me chamava, ela disse para mim: amanhã traga acetona, a acetona que eu tenho em casa. Eu disse: avó, sério, eu agora sou uma crente, eu quero tirar os maus da minha vida. A fé que se expressa nas mínimas coisas. A fé que se expressa no dia a dia. A fé que passa de vó para neto é essa fé. É essa fé. Filho de vocês, netos de vocês, não vão se converter na magnitude de um espetáculo. Mas os filhos de vocês, os netos de vocês, vão se converter e ter essa fé não fingida, a partir do momento que eles olharem para as ações mínimas de vocês no dia a dia e perceberem que ali está Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Como anda a sua fé, meu irmão? Aquele ato de tirar o esmalte da unha no leito do hospital foi a única coisa que a minha avó podia fazer para dizer assim: eu agora sou do Senhor. Eu agora tenho uma fé não fingida. Eu agora não sou mais cartomante, de jeito nenhum. A minha vida que vai ser uma carta para ser lida por vocês. No nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós vamos cantar, nós vamos